Olá, Shalom de Deus para todos. Shalom é paz, saúde e prosperidade, é o que nós profetizamos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Nós vamos estar meditando aqui em 2 Crônicas, no capítulo 20, em alguns versículos. O tema da mensagem é 5 passos para alcançarmos a vitória. A Bíblia nos fala, aqui no capítulo 20 de 2 Crônicas, que Josafá, rei de Judá, ele se encontrava numa situação muito difícil. Ele estava cercado por 3 inimigos, 3 reis que se uniram para guerrear contra a nação de Judá. E diz a Bíblia que quando o rei Josafá, ele ficou sabendo que 3 reis inimigos se reuniram para vir contra ele, ele deu 5 passos. E ao dar esses 5 passos, ele alcançou a vitória. Ele conseguiu triunfar sobre aqueles seus inimigos. O primeiro passo que Josafá deu encontra-se aqui no versículo 3, 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. O primeiro passo que Josafá deu para vencer os inimigos foi buscar o Senhor. A Bíblia diz assim, clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Então Deus, Ele ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, a nossa súplica. Por isso, o primeiro passo que nós precisamos dar, quando nós nos encontrarmos em uma situação de dificuldade, é buscar o Senhor. Jeremias capítulo 29 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então o primeiro passo que Josafá deu, em direção à vitória, buscar o Senhor. Você está passando por provas, você tem enfrentado tribulações esses dias, busque a Deus, clame ao Senhor, exponha aquilo que está no teu coração, aquilo que você gostaria que Deus fizesse por você, pela sua casa, pela sua família. Reative a sua vida de oração. Há quanto tempo você não tem buscado a Deus? Há quanto tempo você não tem feito uma oração? Outrora, de repente, quem sabe, você participava das reuniões de oração, você tinha oração nas veias, você orava a tempo e fora de tempo. Quantas e quantas pessoas estão, inertes, estão paralisadas, não oram mais, não buscam mais a face do Senhor, deixaram de lado a vida de oração. A oração, ela é tão importante, mas tão importante, que os discípulos de Jesus pediram para ele ensinar a eles orarem, e Jesus ensinou não somente a oração do Pai Nosso, mas Jesus ensinou para eles a importância de orar, não só na teoria, com ensinamento, mas na própria prática. Jesus, ele tinha uma vida de oração, ele buscava o Senhor, ele clamava ao seu Pai, e os discípulos viram Jesus fazer isso. Então Jesus não só ensinou a importância da oração, mas ele mesmo praticava a oração. A sua vida foi uma vida de oração. Então Josafá, ele deu o primeiro passo em direção à vitória. Ele buscou ao Senhor. Busque aquele que tudo pode, busque aquele que pode mudar a sua história, busque aquele que pode fazer com que portas se abram sobre a sua vida. Muitas vezes nós nos encontramos em situações em que as portas se fecharam, nós não encontramos mais soluções para os problemas. Então é tempo de invocar Deus, é tempo de buscar a sua face, é tempo de clamar o Deus do impossível. E toda vez que nós oramos, Deus se inclina para ouvir a nossa oração, para ouvir o nosso clamor. Quantos e quantos personagens bíblicos tiveram as suas vidas completamente mudadas quando eles fizeram uma oração, quando eles buscaram ao Senhor.
Deus tem poder para transformar a sua vida, transformar a sua história. Basta apenas uma oração, basta apenas um clamor, basta apenas uma súplica. Interceda, busque a Deus, Ele vai te responder. Busque a Deus pela sua casa, pela sua família. Apresente essa situação que você tem vivido diante do Senhor, e Ele vai te responder e vai manifestar o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia. Então, o primeiro passo rumo à vitória que Josafá deu, ele buscou ao Senhor. Busque a Deus e Ele vai mudar a sua história. O segundo passo que Josafá deu foi, ele lembrou a Deus as suas promessas. No versículo 7 diz: porventura, ó Deus nosso, não lançastes fora tu os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não adestes a semente de Abraão, o teu amigo, para sempre? O que Josafá fez? Lembrou a Deus das promessas que ele tinha feito para Abraão. Josafá era descendente de Abraão, assim como nós também somos descendentes de Abraão pela fé. Então, o segundo passo que Josafá deu em direção à vitória, ele lembrou a Deus as suas promessas. Não se esqueça das promessas que Deus tem para você. Deus tem promessas de vitória, Deus tem promessas de mudança, de transformação, de libertação. Deus quer fazer uma grande obra na sua vida, mas para que isso aconteça, você tem que se lembrar que Deus, Ele te prometeu. Não se esqueça da palavra. Diz a Bíblia: passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. Lá em Isaías capítulo 40, no versículo 8 diz: seca-se a erva e murcha a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Lembra das promessas que Deus fez para você. Releia a Bíblia, leia a Bíblia, medite na palavra, examine as escrituras. Lá em Atos, no capítulo 16, no versículo 31, diz que crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus tem plano de libertação, de salvação para você, para a sua casa e para a sua família. Mas para que isso aconteça, você precisa lembrar da palavra do Senhor. Lembra das promessas de Deus. Deus nem é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, no tempo certo Ele vai confirmar sobre você. Basta apenas você lembrar. Lembra das promessas do Senhor. Lembra daquilo que Ele liberou sobre a sua vida. Nós precisamos nos apropriar das promessas de Deus, para que nós venhamos a prevalecer e alcançar a vitória no nome do Senhor. O terceiro passo que Josafá deu em direção à vitória, ele reconheceu a sua fraqueza. No versículo 12 diz: ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. O que Josafá fez? Ele reconheceu a sua fraqueza. Ele reconheceu que ele não podia fazer nada. Lá em João capítulo 15, versículo 5 diz que sem mim nada podeis fazer. Jesus, ele foi categórico, ele foi claro ao dizer que sem Ele nós não podemos fazer nada. Então nós precisamos, assim como Josafá, reconhecer as nossas fraquezas, nos colocarmos diante do Senhor, porque Ele tudo pode. Salmo 20, no versículo 7 diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós reconhecemos a nossa fraqueza, mas nós também reconhecemos que Deus tudo pode. Ele é o Senhor de toda a terra, e quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, Deus entra com o seu poder, com a sua força. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós estamos fracos, aí sim é que nós somos fortes. Então reconheça que você não pode fazer nada sem o Senhor. Você não é nada sem o Senhor, mas com Ele você é tudo, você pode tudo, você é mais, muito mais do que vencedor. Porque
tudo posso naquele que me fortalece. E o Senhor Jesus é que te fortalece. Então Josafá reconheceu a sua fraqueza. Ele reconheceu que não podia contra aquele grande exército. Ele não podia contra o inimigo. E ele reconheceu que só o Senhor poderia dar a vitória. Ele diz: não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Salmo 121 diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Então nós precisamos reconhecer que nós não podemos nada sem o Senhor, mas quando nós olhamos para Ele, quando os nossos olhos estão voltados para o Senhor, Ele vem e nos abençoa, Ele nos dá a vitória, porque este é o plano, é o propósito que Ele tem para mim e para você. Então reconheça que você não pode nada, os seus recursos não podem te dar a vitória, a sua sabedoria não pode te dar a vitória, o seu conhecimento não pode te dar a vitória, mas o seu reconhecimento de fraqueza e se colocando diante do Senhor vai te dar a vitória, porque nele nós somos mais, muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! O quarto passo para nós alcançarmos a vitória, encontra-se aqui no versículo 15. E Jazel disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Qual foi o quarto passo em direção à vitória que Josafá deu? Ele reconheceu que a batalha é do Senhor. Sabe este momento que você tem vivido agora? Sabe essas provas, essas tribulações que você tem enfrentado? Apresente ao Senhor, não desanime, não se abata. Reconheça que quando nós estamos com o Senhor, todas as nossas batalhas, todas as nossas pelejas podem ser apresentadas diante dele. Por isso lá em 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de nós quando nós o apresentamos, as nossas pelejas, as nossas batalhas, os nossos sofrimentos. Então creia que Deus, Ele vai tomar essa causa nas suas mãos e Ele vai te dar a vitória. Esse problema que você tem enfrentado com a sua família, no seu lar, na sua casa, esse problema financeiro, esse problema de saúde, coloque nas mãos do Senhor. Essa peleja não é sua, essa batalha não é sua, ela é do Senhor. Então, assim como Josafá, ele apresentou diante do Senhor as suas pelejas, a sua batalha, o momento de crise que ele estava enfrentando ali diante daqueles inimigos, e Deus deu a vitória para ele. Assim também Deus operará na sua vida. Entregue nas mãos do Senhor esta peleja, entregue nas mãos do Senhor esta causa, e Ele vai te dar a vitória no nome do Senhor. O quinto e último passo que Josafá deu em direção à vitória, encontra-se aqui no versículo 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Sabe qual foi o quinto passo que Josafá deu em direção à vitória? Foi adorar a Deus. Diz a Bíblia que ele pegou os levitas, colocou na frente do exército, e eles começaram a louvar, começaram a cantar adoração, começaram a bendizer o nome do Senhor. E Deus, Ele entrou com a sua providência. Deus estendeu as suas mãos e fez com que os seus inimigos fossem derrotados. Então, o quinto passo para nós alcançarmos a vitória: adore a Deus, agradeça a Deus. Você está passando por prova? Agradeça ao Senhor. Se você está passando por prova, é porque você está vivo,
Então louve a Deus, porque Ele tem te concedido forças, Ele tem te concedido graça para você enfrentar este momento de crise. Então comece a adorá-lo, comece a exaltá-lo, comece a glorificá-lo. Nós sabemos que a murmuração foi o motivo pelo qual a nação de Israel não entrou na terra prometida. Eles reclamaram, eles murmuraram, eles questionaram. A linguagem do império das trevas chama-se murmuração. Quantas e quantas vezes nós nos encontramos em situações em que, se nós não vigiarmos, nós começamos a murmurar, nós começamos a reclamar, a questionar. Então, que nós possamos banir toda a murmuração, toda a reclamação dos nossos lábios, porque esta é a linguagem do império das trevas, mas a linguagem do reino de Deus é adoração. Comece a adorar o Senhor, exalte a Deus, agradeça a Deus, agradeça pelo seu lar, pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu trabalho, pela sua saúde. Nós temos tantos motivos para agradecer o Senhor. Adore a Deus, exalte o nome do Senhor, comece a apresentar palavras de adoração, e o Senhor, Ele vai receber aquilo como uma oferta suave na sua presença. Ele vai manifestar o seu poder e vai te dar a vitória, vai abençoar o seu lar, a sua casa e a sua família. Então Josafá, ele deu esses 5 passos em direção à vitória. Primeiro, ele buscou a Deus. Vamos buscar a face do Senhor, vamos clamar o Senhor, vamos orar. Reative a sua vida de oração, saia do comodismo. É tempo de buscar a face do Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, diz o Senhor. Deus, Ele quer ouvir as suas orações, Ele quer mudar a sua sorte, mas isso só vai acontecer quando você buscar a face do Senhor. O segundo passo que Josafá deu em direção à vitória, ele tomou posse das promessas de Deus para a sua vida. Se aproprie da palavra do Senhor, se aproprie das promessas do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Sobretudo, não abra mão da salvação de Deus para a sua casa. Assim como Josué disse, nós precisamos também declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, o segundo passo que Josafá deu em direção à vitória, ele se apropriou das promessas de Deus para a sua vida. O terceiro passo que Josafá deu em direção à vitória, ele reconheceu a sua fraqueza. Ele sabia que ele por si só não poderia vencer os inimigos, não poderia romper, mas com Deus ele poderia. Por isso ele reconheceu que ele não podia nada sem a presença do Senhor. Reconheça que você não pode fazer nada por si só, mas que quando Deus entra na sua história, quando Ele entra na sua casa, na sua família, Ele pode fazer uma grande obra e mudar a sua história. O quarto passo que Josafá deu em direção à vitória, ele reconheceu que a peleja, que as batalhas, que os problemas que ele estava vivendo não pertencia a ele, mas pertencia ao Senhor. Então coloque nas mãos do Senhor esses desafios que você tem enfrentado, e a peleja é do Senhor. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele vai guerrear as suas lutas e vai te dar a vitória. E o quinto e último passo que Josafá deu em direção à vitória, ele adorou a Deus, ele exaltou o nome do Senhor. Ele estava passando por prova, ele ia enfrentar um grande exército inimigo, mas ele não reclamou, ele não questionou, ele adorou. Adore ao Senhor, coloque a sua vida, a sua casa, a sua família diante do Pai em adoração. Bendiga o nome do Senhor e Ele vai mudar a sua sorte e vai te dar a vitória no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Que a palavra do Senhor possa encontrar o seu coração mais uma vez, trazendo refrigério e esperança para a glória do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, nós apresentamos cada lar, cada família diante do Senhor. Que neste momento, ó Deus, a presença do Senhor se manifeste sobre cada família. E assim como Josafá, ó Deus, rompeu e venceu todos os seus inimigos, que o Senhor possa dar a vitória, que o Senhor possa nos ajudar a darmos esses 5 passos de fé,
para que possamos prevalecer diante de toda e qualquer circunstância. Abençoa o lar, a casa, a família de cada um dos teus servos. Abre as portas, abre as comportas, traz a provisão, a fartura, a multiplicação, traz a cura física e a espiritual, traz a libertação dos cativos, Senhor. E faça com que a tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável, se manifeste sobre cada lar e sobre cada família, no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e até a próxima, se Deus assim permitir. Shalom.